Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, Geise. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo? Tô esperando aqui pra ver se chega mais gente. Cadê a turma? Chegando o Riquelme. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não. Olá, bem-vindo ao canal Pessoal da Vai.
Bem, vou lá então, gente, vou começar. Na semana passada, a gente, na verdade na semana anterior, né, porque na semana passada a gente fez lá a divisão para a semana bíblica, né? E aí na semana anterior a gente estava falando sobre a questão da reencarnação, da ressurreição e do nada, né? Comecei a colocar o conceito de alma no quadro. E aí a gente até conversou um pouco sobre essa questão de quando a alma, quando que a alma realmente encarna no corpo. Falamos sobre a questão da eutanásia também, né? Que é quando a pessoa ela está, por exemplo, ligada em máquinas ou ela tem uma doença que é incurável e ela decide que não quer mais viver, né? Será que ela tem poder sobre isso? Então a gente conversou um pouquinho naquela outra aula, né? Aí hoje eu quero colocar alguns vídeos para vocês, para a gente ir vendo essa questão da alma em diferentes religiões. Porém, eu vou começar pela filosofia, tá? Então vou compartilhar a tela aqui. E a gente vai primeiro ver, à luz da filosofia, o que a filosofia diz. A partir do ano que vem, vocês já vão ter aula mesmo, né? Disciplina filosofia. Então, o que a filosofia diz a respeito da alma? Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? Use a visão Kanban. O que significa alma? No dia a dia nós temos a noção, nós temos a ideia, muito difundida hoje, de que a alma é uma coisa separada do corpo. Existe o corpo, nós temos uma alma e quando o corpo morre, a alma continua a existir. Muita gente, por exemplo, interpreta a obra do Platão mais ou menos dessa forma, do corpo como uma caverna da alma. Platão falava em 3 almas: a alma de ouro, que seria a razão, a alma de prata, que vamos dizer seriam as emoções, e a alma de bronze, que seriam os desejos. Aliás, para Platão, um homem justo é um homem no qual a alma de ouro, a razão, controla as emoções. Ele tem fortaleza. Um homem cuja alma de ouro controla os desejos, ele tem temperança. Para Platão, o homem justo, o homem correto, é o homem no qual esta alma de ouro, esta razão, se impõe sobre as emoções e se impõe sobre os desejos. Ele tem fortaleza e ele tem temperança. Aristóteles enxergava a coisa de uma maneira diferente. Para Aristóteles, alma e corpo não estão separadas. Para Aristóteles, alma e corpo são uma coisa só. Poderíamos dizer assim, alma para Aristóteles, poderíamos dizer assim, é o que torna o corpo vivo, as coisas vivas, é o que faz as coisas pulsarem, é o que dá à existência o seu próprio sentido. Quero dizer, depois na língua latina, alma vem de ânima. Veja, ânima, animação. Veja, animal, aquele ser que tem ânima, que tem alma, que vive, que existe. Alma e corpo em Aristóteles são uma coisa só, estão juntas. Aristóteles falará em 3 almas. Aristóteles fala numa alma vegetal, que é a alma dos vegetais. Esta alma vegetativa é uma alma que nasce, cresce e morre. Os animais, os outros animais que não o homem, eles têm uma alma que já não é mais uma alma vegetativa, é uma alma sensitiva, é uma alma que tem sensações, que sente dor, que sente alegria. Os vegetais têm alma vegetativa, os animais têm alma sensitiva, o homem tem uma alma racional. O homem, além de ter o nascer, crescer e morrer das plantas, além de ter as sensações dos outros animais, o homem tem também a razão. O homem tem uma alma, portanto, intelectiva. Veja, a visão de universo aristotélica é de que tudo no universo tem uma função, tudo no universo tem uma razão de existir, tem uma potência, tem uma finalidade. Já vimos em outras aulas aqui no canal sobre Aristóteles também, que para Aristóteles o sentido da vida é a busca, é você encontrar, é você tentar achar a felicidade. Para Aristóteles, o sentido da existência humana é a felicidade.
Veja, se o homem tem esta alma intelectiva, é por meio da razão que nós encontramos a nossa felicidade. A razão é a nossa aliada nesta busca da felicidade. Nesta visão do cosmos, do universo aristotélico, de que tudo tem uma finalidade, para Aristóteles, onde se encontra essa finalidade da vida, esta felicidade? Cada um fazendo aquilo que é bom. Cada um estando no lugar onde você desempenha melhor as suas funções. Por exemplo, um flautista, alguém que tem um dom de tocar a flauta muito bem, será feliz exatamente tocando esta flauta. Veja, se o seu talento é tocar flauta, a sua felicidade encontra no tocar desta flauta. Se o que o ser humano tem de especial na natureza é o intelecto, a felicidade humana virá por meio do uso desse intelecto. É o intelecto que nos ensinará que a felicidade encontra-se também na busca da moderação, na busca do meio termo. É a razão que nos ensinará que toda virtude não passa de um vício em excesso, que os extremos são sempre ruins. Quer dizer, um homem que tem medo de tudo, isso é um vício. Isso é algo ruim. Um homem inconsequente, isso também é um vício. Isso também é algo ruim. Entre a inconsequência e o medo está a coragem, o meio termo, a moderação. É a razão, é o intelecto que nos ensina o nosso lugar no universo. É a razão, é o intelecto que nos ensina como alcançar a moderação. É por meio da razão, do intelecto, que nós alcançaremos a felicidade, que é o nosso propósito dentro do universo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Ok, até aí, gente? Entenderam essa questão da alma para a filosofia? A alma para a filosofia, ela é o pensamento, ela é a racionalidade, ok? Agora vamos ver a questão da alma para a espiritualidade. Obrigada, Gustavo. Acho que eu fechei aqui. Você sabe quanta cera de ouvido acumulou ao longo dos anos. Estudos recentes mostram que cotonetes comuns são prejudiciais para os ouvidos. Primeiro eu vou colocar a visão católica, e quem está falando aqui é o professor Felipe Aquino, que é um teólogo, tá? Então um vídeo rapidinho, são 4 minutinhos, e aí ele vai explicar. Uma pergunta que nos fazem muitas vezes é esta: alma e espírito é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Bem, a igreja ensina que a alma e o espírito é a mesma coisa. E eu quero explicar conforme está aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 367. O Catecismo explica o seguinte, que o nosso corpo, ele tem como substância a matéria. E a nossa alma tem como substância o espírito. Então a alma é espírito. Ou seja, assim como o corpo é matéria, a alma é espírito. O corpo é material, a alma é espiritual. Então a igreja diz que alma e espírito são coisas que se confundem, né? Então o catecismo, quando fala da pessoa humana, diz assim, que o homem é formado de corpo e alma. Não fala corpo, alma e espírito. Não, fala corpo
e alma unidos. Você pode ver, está aqui no parágrafo 362. Até a expressão está em latim, corpore et anima unus, que quer dizer uno de corpo e de alma. O que é a morte? A morte acontece quando há separação entre o corpo e a alma. O corpo desce para a sepultura, a alma volta para Deus, o espírito volta para Deus. Então o catecismo explica aqui dizendo o seguinte: por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. A Igreja ensina que essa distinção não introduz uma dualidade na alma, ou seja, não divide a alma em duas coisas, em alma e espírito. Não. Então explica assim, que espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural, quer dizer, um fim em Deus, e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Então, a Igreja deixa claro que alma e espírito significam a mesma coisa. O corpo é feito de matéria, a alma é espiritual. Então, o espírito, quando São Paulo fala corpo, alma e espírito, o espírito é a nossa vocação para Deus. Ou seja, a capacidade de nós fazermos comunhão com Deus, a alma fazer comunhão com Deus, porque ela é espiritual como Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. O Pai é espírito, o Verbo é espírito, o Espírito Santo é espírito. O Verbo se encarnou, mas o Verbo no princípio é espírito. Então a alma, por ser espiritual, ela tem a capacidade de comunhão com Deus, de viver uma vida sobrenatural em Deus. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que o que Deus quer é que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Essa expressão é muito bonita. É aquilo que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos conformados com Jesus Cristo. São Paulo usa uma expressão parecida, dizendo até que a estatura adulta de Cristo se forme em nós. Ora, esta é uma vocação espiritual, não é? Então, o espírito em nós significa isso, nós temos uma vocação espiritual. A nossa alma tem uma vocação espiritual que é se conformar com Jesus Cristo, assumir a forma de Cristo, o modo de pensar de Cristo, os sentimentos de Cristo, a consciência de Cristo, os valores de Cristo, né? Enfim, ser como Jesus Cristo. É mais ou menos como aquela música que o Padre Zezinho, não é? Fez. Amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu, olhar como Jesus olhou, amar como Jesus amou. Enfim, a alma espiritual, ela tem uma vocação espiritual sobrenatural em Deus. E aí, para o cristianismo, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela prega que depois da morte, essa alma ela vai para o purgatório aguardar o juízo final. E essas almas estão acordadas no purgatório. E essas almas, todas que estão no purgatório, elas já estão salvas. E elas estão no seu período de purificação, né? Então, o purgar é de expurgar, de botar para fora, né, aquilo de ruim. E seriam os pecados que foram cometidos em vida. Dentro do protestantismo, essa visão ela é diferente, né? As almas elas estão em dormição, né, aguardando o juízo final, quando aí elas serão acordadas e serão julgadas por Deus, né? Na segunda volta, na volta de Jesus, que é a sua segunda vinda. Agora, no Espiritismo, essa visão, ela é completamente diferente, tá? Vou colocar aqui para vocês também. Alguma pergunta
Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre alma e espírito. No Espiritismo, nós acreditamos que a nossa vida corpórea, essa que nós estamos vivenciando agora, ela é momentânea. E a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. E por isso pode gerar algumas confusões o termo alma e espírito. Em muitos casos nós escutamos: a espiritualidade, o espírito amigo está te auxiliando, está te amparando. Em muitos casos também escutamos que devemos cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa evolução. Então, em muitos casos dá confusão. Existe uma diferença, então, entre a alma e o espírito? Não é uma coisa só? Por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Para iniciar, nós vamos falar o que é alma. Segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta 134, o que é alma? Allan Kardec pergunta a espiritualidade. E eles dizem, um espírito encarnado. Então, nós vamos considerar a alma como um espírito também, só que em uma situação diferente dos demais. A alma é o espírito encarnado e, portanto, é espírito, só que em uma condição diferente. Quando chegar o nosso momento e a gente desencarnar, voltaremos a ser somente espírito. Seguindo nessa mesma pergunta, a 134, o Allan Kardec pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, uma mesma coisa? E a espiritualidade responde assim a Allan Kardec: sim, as almas não são mais que um espírito, antes de ligar-se ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam um mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, na verdade, quando nós estamos em uma situação de alma, essa situação de encarnado, ela é uma situação de aprendizado. É um momento para que a gente possa se purificar. Não é desmérito ser alma, muito pelo contrário, é ótimo viver, né? Quem não gosta, quem quer voltar a ser espírito aí rapidamente? Isso é temporário. Todo esse material, todas essas situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, de luta, de estresse, de busca por melhorias na nossa condição de vida, né? Melhorias, em muitos casos, no nosso entendimento pífio, ainda passa por melhoria financeira, ela tem uma importância muito diminuta, muito pequena, se comparada à importância da nossa evolução, de tratar os nossos desvios morais, de lutar por nossa verdadeira transformação moral, que nós espíritas chamamos de reforma íntima. Isso sim faz sentido, porque o espírito e a alma é único e invariavelmente nós voltaremos a ser espíritos, apesar de a alma ser o espírito encarnado e, portanto, hoje nós estamos na situação de alma. Espero que tenha ajudado, espero que o Senhor... Então, na visão espírita, né, a alma do espírita kardecista, a alma é o espírito encarnado. E para o kardecismo, esse espírito pode voltar a ser alma quando ele reencarnar novamente. Tudo bem até aí? Ok. E aí, para a gente fechar essa questão,
eu vou colocar para vocês essa relação no budismo. E o hinduísmo, ele tem uma outra visão, né, completamente bem diferenciada, que eu vou deixar mais para frente numa outra aula, tá? O que é a morte? Eu não me lembro. Se eu já morri antes, eu não me lembro. E como eu não estou morrendo agora, também eu não posso dizer, porque eu não estou em contato direto com a experiência da morte neste momento. É alguma coisa muito sedutora para nós, porque sabemos que é garantido. Assim como é garantido nascer, é garantido morrer. E muitas pessoas que nós conhecemos já morreram. Não só atores, atrizes, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes cineastas, uma infinidade de seres que já morreram e que deixaram uma memória muito bonita para nós. Alguém deixa uma memória bonita, alguém deixa uma memória feia. O Holocausto não é uma memória bonita, é uma memória terrível da humanidade. Então, cada um de nós vive um determinado período de tempo. A nossa vida humana, ela é limitada. Mas existe uma coisa chamada vida que é ilimitada. Então o budismo trabalha muito com o não nascido e o não morto. Como é que você acessa essa percepção do não nascido e não morto? Que é alguma coisa maior do que a minha vida humana, pessoal, individual. Mas essa vida humana, pessoal, individual, ela é importante. E dizemos que cada nossa vida é como uma gota d'água num oceano. E tudo que existe é esse oceano. E a nossa gota d'água neste oceano vai formar uma onda. E essa onda vai ser grande, pequena, longa, curta. Pode viver meses, pode ter uma vida intrauterina, pode viver muitos anos, pode ter uma onda imensa que vai morrer lá na praia com muita idade. Mas isto que você é e que você faz durante a sua existência vai deixar uma marca neste universo, vai deixar causas e condições para a formação da onda seguinte, que não é a mesma. E aí nós somos diferentes de outras tradições espiritualistas. Não é o mesmo eu que vai renascer, que vai reencarnar, como falam algumas tradições. Mas o que é? É um contínuo de causas e condições que vai proporcionar a tendência de outras causas e condições. Qual o sentido da existência? Talvez seja apenas existir. E aí, com essas considerações, a gente vai partir, a partir da próxima aula, já entendemos o sentido de alma, né? Nós vamos, a partir da próxima aula, partir para essas considerações de ressurreição e reencarnação na visão do cristianismo e também na visão de outras religiões, tá? Para depois a gente entrar nessa questão dos ritos fúnebres e até entender por que cada religião tem o seu rito fúnebre. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo bem? Tchauzinho, beijo pra vocês.
Bom descanso.